Agora sim. Vamos lá, pessoal, vamos dar andamento à nossa aula aqui com muito carinho, muito amor, para poder te ajudar, tá? Vamos falar nesse momento aqui sobre os atos processuais. Para que você possa ser aprovado na prova da OAB, você precisa conhecer muito os atos processuais, porque é um tema recorrente, sim, na prova da OAB. Vamos juntos, então? Quando eu falar de atos processuais, eu quero dizer para você que os atos processuais são manifestações de vontade dos sujeitos do processo, na forma da lei processual. O intuito dos atos processuais é desenvolver, conversar, modificar, extinguir a relação jurídica. Os atos processuais são os atos do processo, os acontecimentos do processo. E podem ser praticados pelo juiz ou pelas partes, também os seus auxiliares também. Geralmente os atos processuais caracterizam, sim, por serem formais, devendo obedecer à regra, né, da lei, nas normas da corregedoria. Todavia, não há necessidade de uma forma definitiva ou definida, tendo a doutrina moderna optado pela instrumentalização dos atos processuais. Antes de se anular ou repetir determinado ato, deve se verificar a possibilidade de seu aproveitamento, desde que não gere nulidade absoluta ou cause nenhum prejuízo à parte. Os termos que classificam os atos processuais, genericamente, nós podemos dizer, vamos falar um por um, tá? Atuação, o que é atuação? É o atestado do início do processo. Juntada, atestado que foi juntado algo. Então, a petição de juntado, eu junto um documento, então, foi atestado, foi juntado algo. Vista do processo, que é o atestado que foi concedido a oportunidade de se manifestar, tomar vista, ciência. Também a conclusão, que é o atestado que os autos foram remetidos ao juiz para o despacho ou decisão. Conclusão quer dizer que está na mão do juiz. Conclusos. Eu queria ver meu processo quando era físico. Hoje não, porque é digital. Está concluso. Quem que é esse senhor? Está na mão do juiz, né? Então a gente brincava muito com os estagiários, brincava muito. Hoje o processo digital não tem isso, mas na conclusão está na mão do juiz, da juíza, do magistrado. Intimação é o atestado que certifica ato, conhecimento à parte ou MP. Intimação são as publicações, é intimado a se manifestar a ocorrência de algum fato. A remessa é o atestado que certifica o encaminhamento do processo a outro juízo. O recebimento é o atestado que certifica o recebimento do processo vindo de outro juízo. O apensamento, dois processos, mesma causa de pedir, mesmas partes, vai ocorrer a conexão, então o apensamento deles. Desentranhamento, hoje é muito difícil ouvir essa palavra, mas desentranhamento significa retirar o que eu juntei. Juntei algo errado por um lapso e peço para retirar. Então, juiz, eu quero que desentranhe esses documentos, eu quero recuperar esses documentos. Tá? Então, esses termos são importantes para que você possa dominar, possa ajudar, né, o seu cliente, e na prova da OAB são necessários para que você possa acertar. Em relação aos atos processuais, tema muito cobrado em concurso público também, quando nós falamos de publicidade, os atos processuais em regra são públicos, nós já tínhamos até falado sobre isso. A exceção são os casos de direito de família, aí não existe publicidade, mas em regra processo é público. Segredo de justiça, menor, incapaz, aborrecimento. Os atos processuais em regra são públicos, correndo em segredo de justiça apenas exceções. Aí eu trago para você quais seriam essas exceções de segredo de justiça. Quando exige o interesse público ou social, quando verso sobre casamento, separação de corpos, divórcio, separação, união estável, filiação, alimentos e as ações conexas, ação de alimentos, exoneração de alimentos, revisão de alimentos, também a ação de execução de alimentos, todas essas ações vão tramitar em segredo de justiça. Guarda de criança, visita, adoção, regulamentação de visita, regulamentação de guarda de crianças e adolescentes. Então, tudo isso vai correr em segredo de justiça, é uma exceção. Em que constam os dados protegidos pelo direito constitucional? Intimidade também, né? Então, uma ação, mudança de sexo, algo nesse sentido também, danos morais por um ato ilícito, vinculado à imagem, a questões sexuais. Então, isso acontece também, o andamento do processo em segredo de justiça. Situações que versem sobre a arbitragem, inclusive, sobre o cumprimento da carta arbitral, desde que a confiabilidade estipulada na arbitragem seja comprovada perante o juízo, também segue em segredo de justiça, tá? O direito de consultar os autos, hoje nós consultamos pela internet, mas normalmente não é todo mundo, o advogado consulta pela internet, a advogada, a parte ela tem que ter uma senha, né, para ter acesso, né, ao processo. Quando eu falo do processo de segredo de justiça, o processo que não tem segredo de justiça, a gente consegue consultar com facilidade. E o direito de consultar os autos do processo que tramita em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos, não é só consultar o processo, mas pedir certidões, é restrito às partes, aos seus procuradores nomeados, né, dentro do processo. O terceiro que demonstrar interesse jurídico pode requerer, sim, ao juiz a certidão
do dispositivo da sentença, bem como o inventário e de partilha de bens também, tá bom? Em relação ao negócio jurídico processual, um tema que a gente tem que falar também aqui, versando o processo sobre direitos que tramitam a autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes de estipular mudanças no procedimento para ajudá-los às especialidades da causa e convencer sobre o seu ônus, né? Poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. De ofício ou requerimento da parte, o juiz controlará a validade de tais atos, convenções, aplicando somente nos casos de nulidade ou inserção de ato abusiva em contrato de adesão em que alguma parte se encontra em manifestada situação de vulnerabilidade, tá bom? Então, ponto importante também. Em relação aos atos processuais, eu quero falar também aqui, pode ser objeto de prova, é objeto da vida, eu quero falar um pouquinho sobre a fixação de calendário, de como um acordo, o juiz e as partes podem fixar calendário, sim, para a prática dos atos processuais, quando for o caso. O calendário vincula as partes e o juiz, e os prazos neles previstos somente serão modificados em casos excepcionais, devidamente justificados. Dispensa-se a intimação das partes para a prática do ato processual ou para a realização de ausência cujas datas tiverem sido designadas no calendário. Então, isso também é importante a gente deixar claro aqui. Do uso de vernáculo. Professor, o que é vernáculo? Em todos os atos processuais é obrigatório o uso da língua portuguesa, não posso falar em latim, ainda bem, graças a Deus, né? Eu acho um absurdo usar latim. Inglês, então, né, que modinha, tudo é inglês, então não, o uso de vernáculo não, é língua portuguesa. Então o documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos, até pode ser juntado aos autos, mas tem que ser acompanhado da versão da língua portuguesa, tramitada, né, por via diplomática ou pela autoridade central ou firmada por tradutor, juramento. Né, tem que fazer o juramento, juramentado, né, que é o termo utilizado, tá bom? Então, bacana. Vamos falar também sobre a prática eletrônica dos atos processuais? É a grande novidade, né? É a grande novidade. Os atos processuais podem ser total ou parcialmente digitais, cada vez mais. Hoje, eu diria que 97%. Ainda temos alguns resíduos, né, no físico, mas a maioria dos atos processuais são praticados de forma digital. É a forma digital que permite que sejam produzidos comunicados, armazenados, validados por meio eletrônico na forma da lei. É uma grande vantagem. Eu acho que muito papel, muita sujeira, precisava de espaço para guardar processo, tinha que desarquivar, e aí você tinha que solicitar o desarquivamento, pagava taxa de desarquivamento. Então, realmente o processo digital é um avanço em todos os sentidos, de limpeza, questões ambientais, questões de celeridade, economia processual, é um verdadeiro avanço. Compete ao Conselho Nacional de Justiça e também supletivamente aos tribunais, regulamentar a prática e a comunicação oficial dos atos processuais por meio eletrônico e velar pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando sim a incorporação progressiva de novos avanços tecnológicos, editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais. Outro ponto também, as unidades do Poder Judiciário deverão manter de forma gratuitamente, à disposição dos interessados equipamentos necessários à prática dos atos processuais e à consulta. É obrigatório, hein? Então, quando você vai no fórum, a parte, quero consultar o processo não é mais físico, normalmente. Como que eu faço isso? Você consulta no computador que está aqui do lado. Então, é muito comum você ver nos cartórios, ou pelo menos deveria ter, um computador com acesso, porque o fórum, o Poder Judiciário tem que dispor desses meios, acesso à prática de atos processuais, e por isso a gente vê isso no fórum, é a prática de atos por meio de meio eletrônico, né? Então, o local que não estiverem disponibilizando equipamentos, ele vai ser punido, né? Tem que disponibilizar equipamento para consulta prévia. O advogado tem a sala da OB, né, que ele consegue usar para fazer essa consulta prévia. Não deixaria aqui de falar sobre os atos das partes. Os atos das partes consistem em declarações unilaterais, inclusive bilaterais de vontade, produzindo também imediatamente a constituição, modificação e extinção de determinados direitos processuais, ressalvada a hipótese de existência da ação, que somente produzirá efeitos após regular homologação por sentença judicial. Olha só, eu estou sentindo aqui que você vai passar na prova da OAB. Sabe por quê? O professor está na sala de reunião do meu escritório e passou 2, 3 pombas brancas aqui. É sinal que você vai passar na prova da OAB. Então já estou te avisando que se você estudar, você vai passar na prova da OAB, porque quando acontece isso, o que quer dizer isso? Nada, não. Quer dizer que você passou na prova da OAB, tá bom? Então vamos lá. É importante aqui, 3 pombas brancas, né? Passou na prova da OAB. Deixa eu trazer só uma questão também. Poderão também as partes exigir recibo, tá, de petições e documentos que entregarem em cartório, sendo vedada a manifestação nos autos por cota
cotas marginais, né, ou interlineares, sob pena de multa, correspondente a meio salário mínimo vigente no país. O que quer dizer isso? Quando eu faço um protocolo, eu faço uma juntada no processo, eu peticiono, eu tenho direito a ter o protocolo. O sistema digital já fornece isso, né? Então é importante também. Vamos lá, dos atos do escrivão ou do chefe da secretaria. Não é só o juíza que existe no cartório, no fórum. Nós temos os seus auxiliares. E isso aqui também pode ser objeto de prova, a gente tem que ter uma noção aqui. Em relação aos atos, ao receber a petição inicial, o escrivão, o chefe da secretaria, atuará mencionando o juiz. Hoje isso acontece de forma digital. A natureza do processo, o número do seu registro, os nomes das partes e a data do início. Também procederá do mesmo modo em relação aos volumes de informação. O escrivão ou o chefe da secretaria nomeará e rubricará todas as folhas. Hoje isso é feito de forma digital, tá? Então é importante também. Em relação aos prazos, gente, os prazos, não dá para deixar de falar dos prazos. Incumbirá o serventuário remeter os autos conclusos no prazo de 1 dia, a executar os atos processuais no prazo de 5 dias, tá? Contados da data em que houver concluído o ato processual anterior, se lhe foi imposto pela lei, e tiver ciência da ordem quando determinada pelo juiz. Ao receber os autos, ele certificará o dia e hora em que teve ciência de tal ordem, então também é importante. Vamos falar aqui sobre o pronunciamento do juiz. Eu falo que o juiz, ele sentencia, ele julga. O juiz ou a juíza, ele também despacha. O juiz não fala, ele despacha, né? Não fala, ele despacha. Quando ele despacha, ele está falando. E o juiz ou a juíza, o Poder Judiciário, profere decisões interlocutórias. Então, nós temos aqui os pronunciamentos do juiz. A prova do OAB gosta disso, hein? Nós temos 3 pronunciamentos. O juiz despacha, ele fala os andamentos do processo, ele faz decisões, sentenças e decisões interlocutórias, que é decidir liminares. Então, isso também é importante. Lembrando que atos meramente ordinatórios são ordens internas do cartório. Mande o processo para a contabilidade, que é difícil agora, não tem mais. Mande o processo para o escrivão, né? Isso é ato meramente ordinatório, não tem nada a ver com as partes, mas são atos internos. Acordo é o julgamento colegiado, tá? Proferido pelos tribunais, eu até tinha falado sobre isso. Em relação aos prazos, o juiz poderá, então, fazer os despachos no prazo de 5 dias, as decisões interlocutórias no prazo de 10 dias e as sentenças no prazo de 30 dias. Lindo na teoria, na prática faz o tempo que ele quer, ele ou ela, né? Tempo e lugar dos atos jurídicos. Vamos lá, vamos começar aqui, do tempo dos atos processuais. Os atos processuais serão realizados em dias úteis das 6 às 20 horas, ok? Todavia, serão incluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiantamento prejudicar a diligência ou causar grave dano. Isso é importante também. Independentemente de autorização judicial, as citações, intimações e penhoras deverão ser realizadas no período de férias forenses, quando houver, e nos feriados ou dias úteis fora do adrede, né, apontado, observando o artigo 5º da Constituição Federal, tá bom? Quando o ato tiver de ser praticado por meio de petição, em autos não eletrônicos, esse deverá ser protocolado no horário de funcionamento do fórum ou tribunal. Eu consigo peticionar até meia-noite, até as 24 horas, né? 24 horas do dia. E estou cumprindo o prazo, mas isso eletronicamente. Agora, quando o processo é físico, eu tenho que respeitar o horário do fórum, tá bom? Quero lembrar a você que as citações só podem ocorrer também dentro desse horário, tá? Das 6 às 20 horas, hein? É importante. Durante as férias forenses e feriados não serão praticados atos processuais, salvo as exceções das citações, intimações e penhora e a tutela de urgência. Então, são exceções, ok? Então, vale a pena bater um papo sobre isso. Lugar dos atos processuais. Os atos processuais, em regra, vão ser realizados ordinariamente na sede do juízo. Então, não há dúvida em relação a isso. Dos prazos processuais. Os atos processuais deverão ser realizados nos prazos prescritos em lei. Então, é importante que seja feito dentro dos prazos previstos em lei. Então, a contagem do prazo. Foi a grande novidade do CPC novo, que não é mais novo, né? O atual CPC não é mais dias corridos, e sim dias úteis. Isso é bom porque nós temos agora o direito de descansar no sábado, em regra, né? Eu não descanso porque eu dou aula, mas todo sábado todo professor está dando aula, mas a gente dá aula com amor, né? Então é diferente do que ficar preso a prazos processuais, tá? Queria falar também sobre a preclusão, pode ser objeto de prova de OAB, como consequência na prática de um ato processual, por impulso oficial, já desencadeia o ônus de praticar outro para uma outra parte. O ônus processual não se confunde com dever, hein, gente? Uma vez que este é uma situação de conteúdo exigível, enquanto aquele é a oportunidade de agir, prevendo a lei, no caso de omissão, determinada consequência jurídica para a parte escolher livremente, tá? Então, os atos processuais. Os ônus processuais podem ser perfeitos ou plenos, isso pode cair na prova da OAB também, quando da prática ou não de um ato processual, o modo de praticá-lo resulta de uma situação irreversível, exemplo, o ônus de recorrer.
E existe também as imperfeições ou diminuídos, são aqueles que admitem a prática posterior à reversão, não ocorrendo a preclusão, a falta de contestação naqueles processos cujo objeto sejam direitos indisponíveis, né? A ação de investigação e paternidade que é um grande exemplo disso. Com a perda da faculdade processual de praticar esse ato, nós temos a ocorrência do fenômeno da preclusão. Preclusão é a perda do prazo, a perda do tempo correto, né? E a preclusão nós podemos classificar ela em lógica, que decorre da prática sem reserva de um ato compatível, né? Por exemplo, quem cumpriu a sentença depositando o valor da quantia a que foi condenado não pode interpor recurso para impugná-la. Preclusão temporal, existe a segunda forma de preclusão, a segunda classificação de preclusão, que é a temporal, ela decorre do curso do prazo para a prática do ato, é a perda do prazo mesmo, um exemplo da contestação 15 dias, do recurso, lembrando que recurso eu posso protocolar antes, depois não, do prazo. E existe a preclusão consumativa, que ocorre quando de fato perde de forma facultativa, pratica, né? O ato decorre de fato que já foi ocorrida a oportunidade para tanto, né? Eu trago como exemplo aqui a interposição de recurso de apelação no 5º dia do prazo e a pretensão de aditar o recurso posteriormente é a interposição, tá? A preclusão é chamada consumativa, tá? Vamos lá, da comunicação dos prazos processuais, os atos processuais. Os atos processuais serão cumpridos por ordem judicial sempre. Nós temos as cartas, né? Será expedida a carta para a prática de atos processuais, fora dos limites territoriais do tribunal, da comarca, da seção ou subseção judiciária. Lembrando que o tribunal poderá expedir carta para juízo e também ele vinculado, se o ato houver de ser realizado fora dos limites territoriais do local. E aí essa carta será expedida de ordem pelo tribunal, rogatória para que o órgão jurisdicional estrangeiro pratique ato de cooperação. Carta rogatória, eu estou pedindo, eu não posso atuar fora da minha competência, eu sou juiz, então eu vou atuar só na minha competência, eu vou pedir que seja citado dentro da minha competência. Se é fora, eu vou pedir um favor, né? Eu brinco um favor para o juiz da outra competência, para que o oficial de justiça dele faça. O nome disso é precatório, né? Carta precatória. Carta precatória. Quando é fora do país, rogatória, carta rogatória. Não dá para errar, tranquilo isso, né? Rogatória fora do país. Precatória dentro, mas de comarca diferente, do fórum diferente, tá? Lembrando que cidades muito próximas, normalmente o Tribunal de Justiça, as normas de corregedoria não necessitam, tipo São Paulo e ABC, um exemplo, né? Então talvez você não tenha essa necessidade porque é muito perto, muito próximo, então é importante bater um papo sobre isso. Da citação, gente, a citação é o primeiro ato, eu estou convocando, intimação é bem diferente de citação. Intimação são os atos processuais, citação eu estou citando para que ele possa se defender. A citação, então, é o ato pelo qual são convocados os réus, o réu, né, para que possa se defender. O comparecimento espontâneo, é importante falar, o comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade de citação, tá? Influindo, a partir da data, o prazo para apresentação da contestação ou de embargos à execução. Quais são os efeitos da citação? A citação válida, ainda quando ordenada pelo juiz incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa, né? Nem todo processo tem citação. Se você pegar um divórcio consensual, não tem citação, porque os dois são requerentes. Se você pegar uma alvará judicial, não tem citação. Então nós temos um inventário consensual. Nós temos, gente, eu quero deixar claro aqui, várias ações que são consensuais, de jurisdição voluntária, não tem citação, nem todo processo tem citação, só tem citação quando ele é litigioso, tá? Então, importante. A interrupção da prescrição operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferida pelo juiz incompetente, retroagirá a data da propositura da ação, tá bom? Isso é importante. Casos específicos, a citação será pessoal, podendo, no entanto, ser feita na pessoa do representante legal ou do procurador do réu, do executado ou do interessado. Na ausência do citando, a citação será feita na pessoa do seu mandatário, administrador, preposto ou gerente, quando a ação se originar de atos por eles praticados, tá? Mais uma dica importante, o locador. O locador que se ausentar do Brasil sem cientificar, sem avisar, sem, de fato, comunicar o locatário que deixou a localidade onde estiver situado o imóvel, o procurador com poderes para receber a citação será citado na pessoa do administrador do imóvel, tá? Encarregado do recebimento dos aluguéis. Então também isso é importante, pode ser objeto de pegadinha de prova de OAB. A citação da União, dos estados, do Distrito Federal, dos municípios e das respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão da advocacia pública
responsável por sua representação judicial. Nós sabemos que nós temos as procuradorias, né? Os procuradores do município, do Estado, da União, são os representantes, são os advogados, né, do ente federativo. A citação poderá ser feita em qualquer lugar em que se encontre o réu, é uma regra importante também. Lembrando também que o executado ou interessado, o militar em serviço ativo, será citado na unidade que estiver servindo. O militar, então, fica atento aí, ele vai ser citado na unidade que ele estiver servindo. Se não for conhecida sua residência ou nela for encontrada a unidade que ele está servindo. Tá? Então, também é um tema que a prova da OAB gosta, bancas de concurso público também gostam de cobrar. Atenção agora, muita atenção agora. Por quê? Não será, de fato, o que eu vou falar aqui cai na prova da OAB, cai em concurso público e na vida prática a gente erra muito. Não se fará citação, gente. Então, anota aí, isso é importante, hein? Anota aí, ó. Liga o gravador aí. Não se fará citação, salvo para evitar o perecimento do direito. E aí eu trago os motivos de quem estiver participando de ato religioso, culto religioso. Então você não consegue citar o cara lá na missa, no culto religioso da igreja, né? Também não se fará a citação de cônjuge, companheiro ou qualquer parente morto, consanguíneo afim em linha direta ou em linha colateral até segundo grau. Isso já foi objeto de pegadinha. A prova da OAB, a banca falou de terceiro, quarto, concurso público também, segundo grau. Então, até segundo grau, tá? No dia do falecimento, nos 7 dias seguintes. Então, não posso citar alguém que tem um parente falecido até segundo grau, até 7 dias seguintes, tá? Ao sepultamento. Dos noivos, nos 3 primeiros dias seguintes ao casamento, casou, tem 3 dias aí para não ser citado, olha que beleza. E do doente, enquanto grave o seu estado, tá? Não se fará citação nessas situações. Não se fará citação quando se verificar também que o citando, ele é mentalmente incapaz ou está em possibilidade de recebê-la, ok? Nesse caso, o oficial de justiça descreverá e certificará minuciosamente, né, a ocorrência. Para examinar o citando, o juiz nomeará um médico nessa situação, também uma exceção, que apresentará laudo no prazo de 5 dias, reconhecida a impossibilidade. O juiz nomeará curador ao citando, observando, quando a sua escolha, a preferência estabelecida em lei e restringindo a nomeação à causa, tá? A citação, nesse caso, será feita na pessoa do curador, a quem incumbirá a defesa dos interesses do citando, tá bom? Vamos lá, chegou num momento importante que é as modalidades de citação. Nós temos a citação em regra via correio, é a regra do jogo. Oficial de justiça, eu tenho que recolher a diligência oficial de justiça, porque isso é um concurso muito querido, porque além de ganhar os seus vencimentos, ganha as diligências também, né? Então, oficial de justiça. A terceira forma de citação, pelo escrivão ou chefe da secretaria, seu citando comparecer no cartório. Pensão alimentícia era muito... É bem bacana. Eu fui fazer uma audiência de divórcio, só que eu também fiz uma ação de alimentos. O que eu fiz, né? O professor Júlio foi lá na secretaria e falou, olha, ele tá aí. Aí ele foi comigo e citou na hora, ou seja, ele estava fugindo da citação, da citação da ação de alimentos. Mas como ele compareceu para a audiência de divórcio, nós conseguimos citar ele ali. Então, é uma estratégia muito legal que tem dado muito certo, né? A citação para o chefe da secretaria para comparecer no cartório. Então, é uma estratégia que pega muita gente aí que quer fugir de pensão alimentícia. Depois, edital, que é uma citação fictícia, né? Só para dar o devido andamento. Lembrando que edital é uma citação fictícia e ela não é a citação que é utilizada de plano, né? Ela é utilizada no último momento a partir de pelo menos 3 tentativas. E a citação pode ser feita por meio eletrônico também, conforme regulado em lei. Meio eletrônico, conforme regulado em lei, não é pelo WhatsApp igual eu falo, não. Isso é pegadinha salsifufu, pegadinha do malandro, tá? Cuidado. Quero lembrar a você que existe a citação por hora certa, que é aquela citação que o oficial de justiça vai até o local, fala, ele percebe que a parte está se ocultando, então ele ou ela, o oficial de justiça, eu vou voltar amanhã às 2 horas. Se ele tiver ou não tiver, vou dar como citado, porque percebe, né, que está se ocultando. Então é importante. Então, legal, né? Olha só, atenção ao que eu vou falar aqui. Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, as empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro no sistema de processo em autos eletrônicos, tá? Para efeito de recebimento de citações e intimações. Então é para dar celeridade. Na prática está meio bagunçado ainda isso, mas para a prova da OAB, para concurso público, tem que saber. Na ação de usucapião de imóvel, os confinantes serão citados pessoalmente, hein? Exceto quando tiver por objeto unidade autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada, tá? Então, importante também. A citação por correio será feita pelo correio, claro, para qualquer comarca do país, exceto nas ações de Estado, quando o citando for incapaz, se é incapaz é profissional de justiça, tá?
quando o citando for pessoa de direito público, quando o citando residir em local não atendido pela entrega, né, domiciliar de correspondência, e também quando o autor justificadamente a requerer de outra forma, tá? Também. Deferida a citação pelo correio, o escrivão, o chefe, remeterá a citação, as cópias, né? Hoje é digital, então não tem essas cópias, é via sistema, a petição inicial, o processo aos autos também, tá bom? Citação para o oficial de justiça, vamos lembrar aqui, só para você lembrar, e compreender muito bem, a citação será feita para o oficial de justiça, por meio de oficial de justiça, nas hipóteses do Código de Processo Civil, ou em lei, ou quando frustrada a citação pelo correio. Então é uma ordem citatória que deve ser respeitada. A citação por hora certa, que eu já tinha falado aqui, só para esclarecer, isso cai, a prova da OAB adora cobrar a citação por hora certa, quando mais de 2 vezes, por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência e sem encontrar, deverá haver a suspeita de ocultação, está se ocultando, está se escondendo, intimar qualquer pessoa da família em sua falta, qualquer vizinho também, no dia imediato que voltará, naquele dia, naquele horário, como eu falei, e aí ele vai ser dado como citado ele ou ela, tá? Então essa é a citação. Citação por edital, a citação por edital será feita em caráter de exceção, é fictícia, quando desconhecido ou incerto o citando, quando ignorado ou incerto ou inadmissível o lugar em que se encontrar o citando, e nos casos expressos em lei. O réu será considerado em local, né, ignorado ou incerto, se infrutíferas as tentativas da sua localização, inclusive, gente, mediante a aquisição pelo juízo de informações sobre o endereço dos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos, tá? Então é importante. Já falamos aqui que a citação é totalmente diferente da intimação, hein? Intimação é o ato pelo qual dá ciência aos atos processuais, então já existe o processo. As intimações são realizadas, sim, sempre que possível por meio eletrônico, né? Então é importante bater um papo sobre isso, sempre por meio eletrônico, tá? Legal. Eu agradeço a você, espero você na próxima aula.